Paraná, só que falando da reforma do secretariado de Ratinho Júnior, tem dado o que falar. Aqui a gente traz informação em primeira mão e também todos os bastidores que envolvem a disputa por algumas secretarias. É que agora o governador falou sobre o assunto e trouxe um novo prazo. Disse que até a próxima semana já vai ter os nomes dos novos secretários definidos. Lembrando que a gente trouxe também aqui no Jornal da Manhã Paraná e também no RIC Notícias, opinião da Jovem Pan News, com exclusividade no início da semana, aquela entrevista com o ex-prefeito Rafael Greca. Ele disse que estava à disposição para integrar o governo de Ratinho Júnior. Isso gerou bastante ruído ali nos bastidores, porque Greca falou que estava pronto para assumir a Secretaria das Cidades. Mas então agora vamos ouvir o que Ratinho Júnior falou sobre esse novo prazo. A gente lembra, antes era logo após o Carnaval, agora já estamos no finzinho de março e o governador trouxe uma nova data para anunciar as mudanças em secretariado. Eu estou finalizando, quero ver se até segunda-feira a gente finaliza toda essa reforma. É importante registrar que o Paraná está indo bem, né? Não tem uma necessidade de urgência. O que eu vou fazer são mexidas pontuais, que eu acho que é possível ser feito, para que a gente possa avançar. O prefeito Rafael Greca deve entrar nesse grupo? Eu espero que sim, todo mundo sabe da minha amizade e do meu relacionamento com o prefeito Rafael Greca. É um quadro técnico maravilhoso e eu fiz esse convite para ele já há algum tempo e ele ficou de analisar. Ele também ficou 8 anos na prefeitura, pediu para descansar um pouco e agora a gente espera que ele possa voltar a trabalhar com a gente. Vamos lembrar aqui que para Rafael Greca foram oferecidas algumas possibilidades, né? A Secretaria de Turismo, Cultura e também Desenvolvimento Sustentável. Ele teria recusado aí em reuniões a portas fechadas todas essas reuniões. O governador Carlos Cobalt disse que o Rafael Greca pediu umas férias aí depois da atuação como prefeito em Curitiba. Mas em todas as entrevistas e manifestações que eu vejo do Rafael Greca, ele fala que a função dele, o desejo dele é de servir. Não demonstra uma pessoa que quer ficar muito tempo aí de molho, não. Já ficou 3 meses, né? Já tá bom. O próprio Rafael Greca disse que ia tirar uns dias de descanso, janeiro ali, mas a gente viu em toda entrevista, de fato, o Rafael ansioso até por uma definição. E ela vem hoje, tá? Termina hoje o prazo para que Rafael Greca dê essa resposta aí sobre o convite do governador Ratinho Júnior para integrar o secretariado, o time de primeiro escalão do governador. E aí, tudo indica, tá? Até o próprio ex-prefeito de Curitiba já sinalizou para algumas pessoas que ele vai aceitar o convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Secretaria do Meio Ambiente, né? Para as pessoas mais antigas, hoje Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Então ele mantém esse suspense, vai responder hoje positivamente para o governador Ratinho Júnior. É bem verdade que não era o que Rafael Greca queria, ele buscava ocupar a Secretaria das Cidades, mas essa está sendo guardada aí para Guto Silva, numa sinalização já do que o governador Ratinho Júnior está pensando para 2026. De fato, o Ratinho falou ali, olha, o meu governo vai bem, eu não preciso fazer essas mudanças tão urgentes, né? Essa demora do Rafael Greca é que esticou o prazo para esse anúncio, que deve sim ser feito segunda-feira, no mais tardar na terça. Então, esse fim de semana, o governador deve encaixar as últimas peças aí desse quebra-cabeça. Agora, diante aí de uma possibilidade de um cenário de ostracismo, né, que o Rafael Greca poderia ficar até 2026, ele resolveu, de forma bastante pragmática, assumir a SEDEST, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, justamente para tentar viabilizar a sua candidatura ao Palácio Iguaçu, principalmente no interior do estado. Ele que é muito conhecido aqui em Curitiba, saiu da prefeitura com uma aprovação aí na casa de 70%, agora ele tem o desafio de buscar votos no interior e vai usar aí, no bom sentido das palavras, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável para chegar no interior e se apresentar ao eleitor. Ao mesmo tempo, o ex-prefeito de Curitiba sai dessa negociação ciente de que ele não é a primeira opção do governador Ratinho Júnior para disputar o governo do estado no ano que vem, embora esteja hoje no mesmo partido, o PSD. Então, o mandato do Greca na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável tem prazo de validade, 1 ano. Em abril do ano que vem, ele é obrigado pela lei a deixar o cargo se quiser disputar algum cargo eleitoral em 2026, seja aí como cabeça de chapa, candidato ao governo, ou uma vaga ao Senado, ou como vice, ou até como deputado estadual ou federal, enfim, aí é a decisão política do ex-prefeito. Então, o panorama que se desenha é o seguinte: o pessoal mais antigo aí, lá na época do ano 2000, 2001,
O jogador de futebol Vampeta dizia o seguinte, quando ele jogava no Flamengo, ele dizia o seguinte, olha, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. A relação Greca-Ratinho vai ser mais ou menos essa. Olha, eu finjo que você que eu sou um candidato do PSD e eu vou trabalhar aqui e fingir também que eu tô bem feliz aqui. E a verdade não é essa. O que deve acontecer, o que se comenta nos bastidores é o seguinte, Greca vai usar esse 1 ano para chegar ao interior, vai chegar lá em abril e vai dizer o seguinte, olha, vou ser candidato, se eu não tiver vaga no PSD, eu vou para um outro partido e disputo o governo do estado. Então é essa relação que hoje é ganha-ganha, os dois estão ganhando, mas até abril os dois vão perder. O Greca vai perder o PSD, possivelmente, e o Ratinho vai perder um líder político com muito voto e muita penetração aqui em Curitiba. E assim a gente assiste um desenho de uma eleição que pode ter um quadro bastante emocionante para o governo do Paraná, como a gente não via há um certo tempo, né? Porque se de fato o Greca mantiver esse desejo de Guto Silva, for confirmado, como se fala nos bastidores, para a Secretaria das Cidades, o indicativo de que ele é o escolhido pelo governador para ser o seu candidato, tem um peso de quilate diamante aí com uma possibilidade de transferência de votos, né? Durante uma campanha eleitoral, o Greca pode sim formar aí com outros nomes, como por exemplo o presidente da Assembleia Legislativa, existe também o PP, de olho em possibilidades ligadas ao governo do Paraná, um grupo dentro da própria centro-direita ali, né, que costumava andar todo mundo meio que mesmo junto, afinação do ponto de vista político de desenvolvimento do Paraná. A gente teria um cenário com Sérgio Moro, né, Guto Silva, eventualmente, e aqui fazendo um certo exercício de futurologia em alguma composição ali, Rafael Greca e quem sabe até o presidente da Assembleia Legislativa, com uma contextualização bastante interessante. Em geral, as eleições estaduais, a gente lembra, né, a emoção fica por conta do Senado. O governo normalmente nos últimos anos não apresentou ali uma grande surpresa ou um embate que não tivesse ali um enorme favorito, no caso o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Estou muito curiosa até segunda-feira, terça-feira, para entender, porque a expectativa em torno do secretariado aqui para a gente conversar com a audiência é exatamente em relação ao xadrez político para o ano que vem. Deixa eu aproveitar, Rafa, e trazer mais um nome, então. O NVR? O nome, não, de secretariado. Leonardo Paranhos, ex-prefeito de Cascavel, está muito cotado, só um hecatombe ali no Centro Cívico tira ele da Secretaria de Turismo, tá? Já está tudo muito bem alinhavado, então o secretário de Turismo deve ser Leonardo Paranhos, ele vai assumir o lugar de Márcio Nunes, hoje o secretário de Turismo, que deve ir para a Secretaria de Abastecimento. Esse xadrez aí eleitoral que o Ratinho está fazendo sim de olho na eleição de 2026, e aí a partir do anúncio que deve fazer aí possivelmente na semana que vem, a gente vai trazer todos esses recados aí e os significados dessa mudança do secretariado do governador Ratinho Júnior. Só para explicar, o NVR que eu trouxe, porque é um nome cotado, né? E mesmo que ele, por enquanto, ele mesmo tenha grandes interesses pelo PT para fazer a representação com a oposição, embora tenha poucas chances, pode compor com um desses nomes no eventual segundo turno. Aqui em Curitiba a gente sabe que essa situação acontece de maneira a virar o jogo muitas vezes, foi o que se passou na eleição municipal, por exemplo, mesmo que de maneira indireta ali, né? Essa transferência de votos do campo progressista para a situação